Dando início à nossa abordagem acadêmica, falaremos um pouco sobre a biografia de Roberto Ganey. O Roberto Ganey ele foi um psicólogo educacional americano, conhecido por seu ilustre trabalho em aprendizagem humana. Sua teoria, muitas das vezes, foi conhecida como suposição de Ganey, e é uma das mais importantes nesse campo da ciência do comportamento humano e ainda é usada hoje. O Roberto Ganey nasceu em 1916 e morreu em 2002. O seu trabalho mais conhecido é o livro Conditions of Learning. Sua teoria principal é que existem diferentes tipos de aprendizado e que, dependendo das condições ambientais que ocorrem, elas serão ativadas um ao outro a qualquer momento. Ganey ele também trouxe grandes contribuições no campo de multimídia, pois ele criou programas baseados em computadores. E ele também foi um psicólogo americano que trabalhou em muitos campos. Por exemplo, ele também desenvolveu um sistema de treinamento para pilotos de força aérea, isso na Segunda Guerra Mundial. Ele também foi um dos pioneiros na aplicação de novas tecnologias no campo da educação. Em 1927, ele conseguiu se formar na Universidade de Yale e mais tarde ele obteve seu doutorado, isso em 1940. Nas duas universidades das mais prestigiadas do país, Ganey estudou psicologia com foco principalmente no campo da educação. Para sua tese, ele estudou o processo de condicionamento operante em experimentos com ratos. A seguir, a gente vai ver quais são as principais teorias desenvolvidas por esse teórico de ilustre importância para a nossa sociedade e para a educação. Bom, dando continuidade ao nosso trabalho, eu vou adentrar ao nosso tema, que é a teoria cognitivista de Robert Gagné. De início, eu começo dizendo que essa teoria evoluiu de uma perspectiva bastante behaviorista para outra predominantemente cognitivista. E durante essa evolução, 3 componentes foram incorporados a ela. O primeiro, uma série típica de eventos que acompanham cada ato de aprendizagem. O segundo, uma taxonomia de resultados de aprendizagem. E o terceiro, condições específicas necessárias para alcançar cada resultado. É válido ressaltar que a aprendizagem, segundo Gagné, é uma mudança de estado interior que se manifesta por meio da mudança de comportamento e na persistência dessa mudança. Um observador externo pode reconhecer que houve aprendizagem quando observa a ocorrência de uma mudança comportamental e também da persistência dessa mudança. Portanto, de acordo com Gagné, trata-se de uma mudança comportamental persistente. Na teoria, as mudanças resultantes do desenvolvimento de estruturas internas, elas se constituem na maturação. Já a aprendizagem, ela ocorre quando o indivíduo responde e recebe estimulação de seu ambiente externo. Já na maturação, requer um crescimento somente interno. Gagné, diferentemente da abordagem behaviorista de Skinner, que se preocupa com os processos intermediários, focaliza o processo da aprendizagem, para ele, a aprendizagem se realiza dentro da cabeça do aprendiz. Além de destacar a importância das teorias de aprendizagem, ressaltando a chamada teoria de processo da informação, apresentando e discutindo um modelo básico de aprendizagem e memória como consequência de teorias de processamento de informação. Então, quando se diz que a aprendizagem ocorre dentro da cabeça do indivíduo, nós estamos falando que ela está a fim de planejar eventos externos ao aluno que ativarão e manterão a aprendizagem. Deve-se adquirir uma concepção do que ocorre dentro da cabeça do aluno. Isto é, o que o conhecimento dos princípios da aprendizagem e da teoria da aprendizagem fornece. Olá, bom dia a todos. Bom, dando continuidade à apresentação, nessa teoria há 2 tipos distintos de eventos, os externos e os internos ao aprendiz.
Os externos, eles estão relacionados à estimulação e os produtos consequentes dessa resposta, da resposta à estimulação. E já os internos, eles são admitidos ocorrendo no sistema nervoso central do estudante e eles são inferidos através de observações externas. Segundo Robert Gagne, atos de aprendizagem eles são precedidos por uma série típica de eventos de aprendizagem. E o que seriam esses eventos? Esses eventos eles se dão por meio de 8 fases e cada uma com um nome que identifica o processo interno envolvido na mesma. As fases são a motivação, a apreensão, aquisição, retenção, rememoração, generalização, desempenho e retroalimentação. Então, o aprendizado ele é o processo básico no qual nós adquirimos informações do mundo externo ou interno e para que nós venhamos a trabalhar posteriormente com elas. O resultado desse processo é um conhecimento que permite uma grande variedade de comportamentos, permite fazermos previsões e até mesmo adquirirmos novos conhecimentos e esquemas cognitivos. Portanto, a aprendizagem ela é um fenômeno fundamental que nos permite sobreviver e nos adaptar ao meio ambiente. E, como foi dito, existem maneiras muito diferentes de entender o que é aprender. Para Robert Gagne, as informações elas chegam ao sistema nervoso através de receptores sensoriais para serem posteriormente processadas e armazenadas na memória, até a recuperação ser necessária. Se essa informação correspondente a qualquer informação anterior, ela pode ser facilmente armazenada, mas caso contrário, a prática e a repetição do aprendizado, elas serão necessárias. Emoções e motivações intensas, elas facilitam e às vezes dificultam, conforme o caso, esse armazenamento e subsequente a recuperação também. Algumas etapas da aprendizagem. Independente do tipo de conhecimento, habilidade ou disposição adquirida, a teoria da aprendizagem de Robert Gagne considera que a aprendizagem como um processo que ela pode ser dividida em diferentes estágios. Antes da aquisição do conhecimento, esses estágios ou essas fases são os seguintes. A primeira fase ela é a motivação. A motivação do processo de aprendizagem. Nessa fase, um objetivo é basicamente estabelecido, é concentrar a atenção nele. Dessa maneira, nós sabemos para o que devemos direcionar nossas ações. A segunda fase é a apreensão. Nessa segunda fase, os processos de atenção e percepção seletiva eles são usados quando uma mudança em algum estímulo atrai a atenção e nos faz focar física e cognitivamente nele. Aquisição, embora as fases anteriores elas sejam baseadas principalmente na fixação da atenção e na intenção de atender, durante a terceira fase ocorre a aquisição e codificação das informações, ou seja, coletando os estímulos e trabalhando com eles. Então, essa terceira fase ela é a principal fase do processo de aprendizagem, pois é o momento em que o conhecimento ele é adquirido. A quarta fase é a retenção. Após as informações após ocorrer a aquisição da informação, elas são armazenadas na memória, sendo necessário
monitorar possível interferência em outros conhecimentos, sendo essa a retenção favorecida por eles. Então, a quinta fase é a recuperação. Uma vez que as informações elas são retidas, o aprendizado ele permanece na memória até que algum estímulo desencadeie a necessidade de recuperá-las. Então, nessa situação, nasce a memória das informações armazenadas. E após o processamento das necessidades que surgem do estímulo ou demanda. A generalização também é uma parte muito importante da aprendizagem. É a capacidade de generalizar a informação. Então, nessa fase do processo, constrói-se uma associação entre o conhecimento que foi adquirido e o recuperado, e as diferentes situações em que esse conhecimento pode ser demandado. Então, a generalização vai nos permitir estabelecer comportamentos adaptativos diante de novos estímulos, por exemplo, sobre os quais nós não temos informações. Ele pode ser entendido também como um dos principais objetivos do processo de aprendizagem, pois é aqui que a utilidade do que é aprendido é notada quando é levada além do contexto inicial, ou seja, quando é colocada em um contexto totalmente diferente. A sétima fase, nós temos o desempenho. Então, o desempenho nessa fase, o indivíduo ele transforma o conhecimento que ele aprendeu em ação. Então, ele realiza um comportamento em resposta à estimulação externa ou interna. E a comparação entre os resultados da ação derivada da aprendizagem e as expectativas que se tinham em relação a esses resultados é a última fase do processo. Então, se os resultados eles forem esperados ou melhores, o aprendizado ele será fortalecido, enquanto caso contrário, ele será tentado a modificar ou ser descartado. Nessa situação, nem em favor de outras alternativas. Bom dia. Dando continuidade à apresentação sobre a teoria de Robert Garnier, Garnier acreditava que para que se atingisse um alto nível cognitivo, era necessário primeiro descobrir em qual nível básico a pessoa se encontrava. Por exemplo, ele acreditava que era tarefa do professor descobrir qual nível básico ou mais baixo a pessoa se encontrava. E depois, então, descobrir quais níveis intermediários ela precisava chegar para que pudesse atingir um nível mais alto. Por isso, era preciso desenvolver tarefas, métodos ou estratégias de habilidades para descobrir em qual nível cada pessoa se encontrava. Para Garnier, o aprendizado acontece dentro da cabeça de cada indivíduo. E ele acredita que existem 5 diferentes níveis de desenvolvimento, ou 5 categorias. O mais importante dele classificar isso em categorias é que ele vem dizer que para cada uma delas é importante um método, um instrucional. Para cada uma das categorias é preciso aplicar uma instrução. Essas categorias são a informação verbal, as habilidades intelectuais, as estratégias cognitivas, as habilidades motoras e as atitudes. A informação verbal é uma habilidade ou um aprendizado que se refere ao processo de transmissão de informações e retenção de dados específicos, como nomes ou memórias. Nas habilidades intelectuais, são capacidades que permitem que possamos capturar, interpretar e usar elementos cognitivos para interpretar a realidade, incluindo a capacidade de simbolizar. Esse tipo de habilidade é muito útil para discriminar estímulos e associar a simbologia e a realidade. Quando falamos de habilidades e estratégias cognitivas, nos referimos aos processos cognitivos, que usamos para capturar, analisar, trabalhar
e recuperar informações. Também está ligada à escolha de comportamentos adaptativos ao meio ambiente e suas demandas. Atenção, estilo de resposta ou planejamento são vários exemplos desse tipo de habilidade. E de acordo com a teoria de Gagné, eles funcionam ao mesmo tempo. As habilidades motoras são essenciais quando se trata de agir. É necessário treinamento para garantir que o movimento seja automatizado e possa ser executado com precisão, especialmente no caso de comportamentos que exigem o acompanhamento de uma sequência de ações. E falando em ações, as atitudes em relação a estados internos que influenciam na escolha de comportamentos e comportamentos em relação a situações, pessoas, objetos específicos são consideradas. São também, em suma, predisposições que nos inclinam mais para uma opção ou outra e que moldam nossa maneira de agir. Como a gente pode perceber, o aprendizado ele pode mudar as atitudes pessoais, só que essa mudança é gradual e progressiva, sendo um aprendizado complexo e precisando ser reforçado para que assim ocorra uma mudança real e permanente. Finalizamos assim o nosso trabalho, agradecemos a atenção de todos e esperamos também que todos tenham compreendido.